vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de educação financeira. Gente, nós estamos chegando então próximo ao fim, do conteúdo e já estamos nos preparando para a semana de avaliações, que acontecerá na semana que vem, como eu disse, certo? E aí eu queria fazer uma recapitulação de tudo que nós vimos nessas nossas aulas, uma recapitulação bem breve. Bom, nós começamos a reconhecer as cédulas, Então nós aprendemos tudo sobre o sistema monetário do nosso país. Nós descobrimos em primeiro lugar que o dinheiro que nós usamos aqui no nosso país se chama real e nele nós encontramos uma divisão de moedas e de notas, que também são chamadas de cédulas. E aí nós aprendemos então a comparar as quantias, a fazer trocas, comparar preço, entender essa dinâmica, A dinâmica do troco também. Nós vimos que não existe apenas dinheiro de papel, certo? De cédula, Nós vimos que existe o dinheiro de plástico, que nós chamamos de cartão de crédito, e existe também o boleto, o cheque e outras formas de pagamento. E aí, entrando nessa questão de formas de pagamento, dessa variação aí, essa variedade, Essa variedade de dinheiro, de formas de fazer pagamentos, nós começamos então a ver a questão do cartão, Que existe o cartão de crédito e o cartão de débito, e que não é festa, Que tudo tem um limite e tudo tem que seguir um orçamento, e que nós devemos ser bem organizados com as nossas contas, com as nossas finanças, para não entrar em dívidas. E por isso nós falamos da necessidade do orçamento familiar. Foi até um vídeo do Cebolinha, que queria muito fazer uma viagem e os pais estavam apertados naquele momento, cheio de dívidas, e a família sentou e organizou os gastos, pensando o que poderia deixar para comprar depois, o que eles poderiam deixar para começar economizando, como eles poderiam encontrar formas de economizar. E assim, depois que todo mundo ficou bem disciplinado, eles viram então que poderiam fazer a viagem em outro momento. E isso é orçamento familiar, é quando nós planejamos o nosso gasto. Principalmente agora, nessas últimas aulas, nós estamos vendo a necessidade de organizar esses gastos com cartão de crédito, porque senão fica igual a Maria da última aula, endividada, correndo o risco de tudo virar uma bola de neve, não é mesmo? E hoje, na aula de hoje, nós vamos falar então, continuar falando dessa questão de à vista, a prazo, e nós vamos finalizar a nossa apostila de educação financeira, justamente então com essa questão de à vista e a prazo. E aí na nossa apostila fala o seguinte: Pedro, ele quer comprar um jogo de tabuleiro e uma bicicleta. E para juntar o dinheiro necessário, ele guardou grande parte de sua mesada durante vários meses. Olha que legal, gente. Então, isso tem relação com aquilo que a gente estava falando das outras vezes, que eu expliquei para vocês, que a gente não entra numa dívida, A gente não começa a ganhar, por exemplo, o primeiro emprego. Você não entra no seu serviço e já faz uma dívida de meses para comprar alguma coisa. Não, você começa a fazer o quê? Você começa a poupar, vai juntando com calma para depois você comprar aquilo, que é muito melhor você comprar à vista do que a prazo. E aí também teve outro vídeo da Turma da Mônica, onde a Mônica conversa com a mãe dela e ela chega à conclusão de que quando a gente compra a prazo, o que acontece? Existem juros, e os juros, eles vão aumentando na compra e o valor sai muito mais caro do que quando a gente compra à vista. À vista a gente não paga juros e muitas vezes a gente ganha até um desconto. E o Pedro aprendeu certinho essas questões de educação financeira e ele começou a juntar sua mesada, lá o dinheiro que ele ganha dos pais dele por mês, e foi juntando durante vários meses para comprar um jogo de tabuleiro e uma bicicleta. Aí, com o desejo de economizar, ele fez junto com a mãe dele algumas pesquisas na internet e ele encontrou os melhores preços para essas duas coisinhas que ele queria comprar. Então tem lá o jogo do tabuleiro, que ele queria, e o valor à vista é de R$ 105, ou então se ele for parcelar, ele vai pagar
em 6 prestações, então em 6 vezes o valor de R$ 20, e no total vai ser 120. Então, ó, prestando atenção aqui, se ele for comprar de uma vez por todas o jogo de tabuleiro, ele vai gastar apenas R$ 105. Agora, se ele for parcelar, ele vai gastar o valor de 120. Já na bicicleta, se ele for comprar a bicicleta à vista, ele vai pagar R$ 650. Agora, se ele for parcelar, ele vai pagar 10 prestações de R$ 75. E o valor a prazo sai no valor de R$ 750. Primeira coisa que vocês precisam fazer: pegar o valor a prazo, retirar, então subtrair o valor que ele pagaria à vista e ver quanto que vai sair a mais essa diferença. E aí essa diferença, se ele pagar à vista, ele vai economizar. Então vocês vão marcar lá no quadradinho, na coluna aqui, ó, nessa coluna de economia, o valor que tem adicional se ele paga a prazo, tá bom, meus amores? E depois disso vocês vão para a pergunta. Pergunta A: caso Pedro possa pagar os produtos à vista, qual valor ele economizará em cada produto? E é isso que vocês vão escrever na tabela. Então, quanto ele vai economizar, que ele não vai precisar pagar essa taxinha a mais. Na B, qual o valor total economizado por Pedro se ele comprar os 2 produtos à vista? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar lá na economia e vai somar os juros que ele vai pagar no tabuleiro se ele comprar a prazo e os juros que ele vai pagar na bicicleta. Então, essa soma, o resultado dessa soma é justamente o que ele vai economizar se ele for pagar à vista esses valores. E depois, questão C: o que ele pode fazer com o dinheiro economizado? Se fosse você, o que você faria com esse dinheiro? Eu quero saber de vocês. O que vocês fariam se economizasse? E aí, meus amores, depois disso, na página seguinte, a gente tem um outro jogo na página 46, mas eu vou pedir para vocês guardarem. Assim que a gente conseguir retornar para a escola, a gente faz juntos, porque é para fazer na sala de aula e fazer uma bagunça legal lá, uma bagunça de brincadeira e diversão. Então deixa isso pra gente fazer mais pra frente. E depois disso, nós vamos ter finalizado o conteúdo do terceiro bimestre da apostila e vocês vão estar livres por enquanto, porque na outra semana a gente vai começar então o conteúdo do quarto bimestre. Então, o que eu queria dizer para vocês até aqui? Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula. Eu espero muito que vocês tenham compreendido a necessidade de ter uma relação boa com o dinheiro, no sentido de planejar, de economizar, guardar o dinheiro, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã e quem tem dinheiro guardado consegue dar um jeitinho de resolver tudo com bastante calma. Agora, quem vai gastando tudo, vai entrando em dívida, só arruma problema aí pela frente. Então, que vocês continuem crescendo, mas crescendo também em sabedoria, sabendo lidar com as finanças, porque essa relação saudável com o dinheiro vai fazer com que vocês prosperem, consigam conquistar muitas coisas e consigam conquistar os sonhos. E desde já comece a sonhar. Começa lá a pensar nas coisas que você gostaria de ter, ver o que você já consegue adquirir hoje, que é a curto prazo, né? E o que vai ser a longo prazo, no passar dos anos, até mesmo em relação à idade de vocês. É legal fazer esse planejamento, então faça essa listinha de planejamento. E em relação à prova, fiquem super tranquilos, é uma prova tranquila, com tudo que a gente já foi vendo, então eu tenho certeza que vocês vão brilhar nessa prova. Então pode ficar tranquilo que eu tenho certeza que vai tudo bem. Claro que vai tudo bem se você tem assistido todos os vídeos e tem acompanhado todas as aulas. Agora, se você perdeu algum vídeo, não perde tempo não. Volta lá pro vídeo que você perdeu, pra aula que você deixou de assistir, assiste. E se tiver dúvida, manda uma mensagem pra Pro. Combinado, meus amores? Um beijo com muito carinho e até a próxima aula de educação financeira.